Olá, amadas. Quem me conhece sabe que eu gosto de ensinar. E esses dias eu tenho lido um livro magnífico sobre a mesa, né? O poder sobrenatural à mesa. Então a gente vê que tem muitas amigas aí caprichando na sua mesa posta, mas eu não estou aqui para falar de talheres, de pratos, de taças, mas eu estou aqui para falar de algo sobrenatural que acontece quando você se dispõe a organizar sua mesa, a arrumar a sua mesa. Então, eu estou lendo um livro chamado A Experiência da Mesa, da Dev Titus, e aqui eu quero trazer alguns ensinamentos que o livro traz para que você ponha a mesa, né, arrume a sua mesa com entendimento e sabendo que ao arrumar a sua mesa, você está atraindo o poder sobrenatural de Jesus à sua casa, à sua família. E sua família é abençoada, seus filhos são abençoados. Então, a restauração no seu lar, a edificação da sua família. Amém? Então, ela começa o livro com o que deixamos escapar. E a Dev, ela traz um exemplo de um ônibus espacial da NASA, que ele foi fazer uma missão, e essa missão ela foi feita com sucesso, mas ao retornarem na atmosfera, uma peçazinha começou a esquentar, e essa peça ela era responsável para cobrir um medidor de temperatura. E como começou a esquentar, essa peçazinha ela rompeu. E o fato dela ter rompido, os detritos, né? Ele perfurou, pequenos pedacinhos perfurou a asa e aquela nave ela terminou caindo, sendo desintegrada. Então uma pequena peçazinha que foi projetada para proteger aquela nave foi o motivo da perda, tanto da nave como da morte daqueles tripulantes. Eram 7 pessoas que estavam a bordo. Então, o que isso nos ensina? Que Deus criou a mesa como algo sobrenatural para proteger nosso casamento, para proteger nossa família, nossos filhos, mas nós não temos dado atenção a esse princípio, né? A mesa é um princípio criado por Deus e nós não temos dado muita atenção, não porque nós não queiramos, mas porque nós andamos muito ocupados, nós temos que trabalhar, né? Mas nada impede que você, mulher, você cuide da sua casa, né? Você dê atenção a esse princípio, porque lá em Provérbios, lá em Tito 2, ele diz que a mulher ela esteja ocupada, né, arrumando a casa. Ele diz exatamente em Tito 2,5, a mulher deve ficar ocupada em casa. Então, isso é ocupada dizer que você tem que ser doméstica do lar? Não. É um princípio. Então, o princípio não é uma regra. A regra ela tem que ser obedecida à risca. O princípio não, ele é uma demonstração do coração de Deus. Então é um princípio que Deus atribuiu à mulher o cuidado com a casa. O cuidado, a disciplina dos filhos, ele deu à mulher. Então, essa questão de arrumar a casa, de estar atenta ao lar, foi dada à mulher. Então, você precisa estar atenta a sondar o coração dos seus filhos, a entender quando as coisas estão saindo do prumo. Então, a mesa, quando você se dispõe a preparar a mesa, ela tem o poder sobrenatural de te revelar o que essas pequenas raposinhas, esses pequenos detritos que estão rompendo e podem chegar a desintegrar a sua casa, a sua família. Então, quando você se dispõe a se comprometer em arrumar a sua casa, você atrai a sabedoria de Deus para o seu lar, para a sua família. Né? E em Provérbios, ele lá diz, Provérbios 9:2 diz: matou animais para a refeição, preparou o vinho e arrumou a mesa. Então, quem fez isso? Quem é o sujeito dessa frase? Lá em Provérbios, a sabedoria. Então, a mulher sábia, ela se dispõe a organizar, né, a preparar a refeição. Porque quando você prepara a refeição, não importa o que seja a refeição, pode ser um ovo, pode ser o pão, mas quando você prepara a refeição com entendimento,
você está atraindo a presença de Jesus à sua casa. Porque o próprio Jesus, lá em João 6, ele se define como: eu sou o pão da vida que desceu do céu. Então ele é o pão. Quando ele foi fazer a ceia com os discípulos, né, a última ceia antes de ser crucificado, ele estabeleceu ali a ceia como um memorial, né? Ele diz: fazer isso em memória de mim. Então todas as vezes que comerdes e beberdes, né, fazer isso em memória de mim. Então todas as vezes. Então todas as vezes que você fizer uma refeição, ali era o pão e o vinho, porque era a refeição da época. Eles tinham o costume de todos os dias comerem pão e vinho, né? Mas todas as vezes nosso costume, foi estabelecido o quê? 3 refeições diárias. Então todas as vezes que comermos e bebermos, nós devemos fazer em memória dele. Então quando nós fazemos em memória dele, nós atraímos a presença dele. Então o pão da presença, o pão da vida, ele é atraído à sua casa, é a sua mesa. E por que mesa? Porque a mesa é um local onde ali estão ao redor da mesa a família, os membros da família. Né? Mas o que é que o inimigo ele tem feito em nossas casas? Ele tem nos distraído. E nós temos deixado de escapar aos pequenos detalhes. Então hoje um filho come no sofá, come no quarto. Hoje a gente procura comprar comidas prontas para a gente não ter o trabalho de fazer. Né? Mas ainda que você compre, mas reúna a família à mesa. Né? Porque quando você reúne a família, a presença de Cristo é atraída àquele lugar. Você atrai o pão da presença. Né? Quando Deus estabeleceu um local para que ele habitasse, né? Que era a Arca da Aliança, que a Arca da Aliança ela se encontrava no tabernáculo, e Deus definiu, né, que a Arca da Aliança ela ficaria no Santo dos Santos, e no santo lugar, que era um outro compartimento do tabernáculo, estava a mesa dos pães, né? E aquela mesa dos pães, só quem podia comer eram os sacerdotes. Após fazer todo um ritual, né? Que eles matavam o animal, né? Ali existia o pecado daquele povo era coberto, né? Pelo sangue do cordeiro, o sangue do animal, o sangue de bois, né? E de aves. Mas Jesus, ele foi o Cordeiro de Deus que tirou, ele não cobriu o pecado do homem, mas ele tirou o pecado da humanidade. E a palavra diz que a partir do momento que Jesus morreu naquela cruz, o véu foi rasgado de cima a baixo. E não havia mais separação entre o santo dos santos e o lugar santo, né, onde estava a mesa. Então houve uma fusão dos dois lugares. Então aquilo que havia a separação entre a mesa dos pães, ou seja, Jesus, que representa ali a mesa dos pães, né? Jesus se encontrava presente ali. Ali era a redenção da humanidade. Aqueles pães, né? Então o sacerdote, quando ele fazia todo o ritual, ele estava apto a comer daquele pão, se alimentar daquele pão. Então Jesus, ali era a presença de Jesus para a humanidade. E quando o véu foi rasgado, Jesus morreu, o sacrifício ele foi cumprido na íntegra. O Cordeiro de Deus, ele tirou o pecado do mundo. E o véu foi rasgado e houve uma fusão entre a presença de Deus e a presença de Jesus. Então os dois agora são um só, né? Pai e Filho. E agora nós com o Espírito Santo em nós. Né? Quando nós cremos que Jesus morreu na cruz por nós, nós cremos com o coração e confessamos com a boca que Ele é o Senhor das nossas vidas, nós o que? Nós recebemos o Espírito Santo. Então é Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então os três, eles amalgamados, né? E nós nos tornamos um com Cristo, porque a presença do Espírito Santo está dentro de nós. Então quando nós nos reunimos ali com nossa família à mesa, nós o que? Nós atraímos o pão da presença. Nós atraímos a presença de Cristo e há uma fusão, né, da presença de Cristo, e ali corações são quebrantados, né, famílias são restauradas, filhos eles são bem definidos no seu caráter. Então caráter são bem definidos. Então há algo sobrenatural, aquele que não nos compete, né, aquele que não está na nossa capacidade, mas está na capacidade de Deus, aquilo jorra nos corações.
da família. Então, um poder de quebrantamento, um poder de restauração, ele acontece. Então, quando você se dispõe a arrumar a mesa para a sua família com esse entendimento, coisas acontecem na sua casa, né? Tanto que você percebe que quando a família está ali ao redor da mesa, né, ao desabafo, né, as conversas fluem, você consegue enxergar o coração do seu cônjuge, você consegue sentir a dor dele, sentir o que tem tornado, o que o tem tornado inquieto, angustiado. Então a cura, né, os seus filhos também, você consegue sentir o coração dos seus filhos e ali há uma cura, a cura de corações. Então eu lhe estimulo, mulher, né? Eu lhe estimulo a ter esse entendimento, a preparar a mesa com honra, né? Quando nós honramos, nós geralmente deixamos aquela taça especial, nós deixamos aquela mesa bonita para quando a gente receber uma visita importante, mas eu quero te dizer que a visita importante da sua casa é a presença de Jesus. Então, primeiramente, você vai fazer porque você quer atrair a presença dele à sua casa, porque você quer atrair o pão da presença ao seu lar. E segundo, é a sua família, né? Então, você precisa honrar Jesus, né? A presença dele, Deus, né? O nosso Pai, nosso bom Pai, e a sua família. Então, prepare a melhor mesa para a sua família. Porque nesse momento agora que nós estamos vivendo de pandemia, nós agora entendemos que nós só temos nossa família. É um momento que na hora da doença, de repente alguém da família foi acometido com essa doença, só fica os da família, ninguém quer encostar, ninguém quer ficar perto. Então fica quem? Os da família. E olhe lá, você conta alguns que ficam, só mãe, pai, filho, entendeu? Esposo, só os mais próximos. Então essas pessoas são as pessoas dignas de honra. São para essas pessoas que você tem que dar o seu melhor, que você tem que organizar a sua casa, arrumar a sua casa, né? Preparar a mesa, a melhor refeição. Porque a refeição, não importa o que seja, pode ser um ovo com pão. Mas ali, aquela refeição, ela simboliza Cristo, o pão que desceu do céu. Ele disse, eu sou o pão da vida, o pão que desceu do céu. Ele se titulou como o pão que desceu do céu. Então ele é a nossa refeição, é dele que nós temos que nos alimentar todos os dias. É do pão, né? Quando ele foi estabelecer a ceia com os discípulos, ele disse, fazer isso em memória de mim. Por quê? É o ritual do pão e do vinho? Não. O pão e o vinho era a refeição daquela época. Eles costumavam tomar vinho e comer pão. E não quer dizer que é o pão e o vinho, né? Mas ali é só uma simbologia para que você saiba que ele é o pão presente de todos os dias. Que nós temos que fazer isso em memória dele. Em lembrar que um dia nós somos redimidos, né? Um dia que falar que nós somos perdoados, né? O que estava destinado para mim e para você era o inferno, né? Era a morte eterna. Mas ele decidiu o quê? Por amor a mim e a você, ele decidiu morrer na cruz. E ao morrer na cruz, ele o quê? Ele nos deu livre acesso à presença do Pai, à presença de Deus. E esse livre acesso nós só temos através de Jesus, através da cruz. Nenhum outro tem a capacidade de nos levar a Deus, né? Porque Jesus disse, a palavra diz, né? Só há um mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo. Só ele é o mediador. Só ele que tem a capacidade de nos levar a Deus, ao nosso Pai. E Jesus, quando ele morreu, ele o quê? Ele liberou o Espírito Santo para quem crê nele, para quem crê, porque é por fé. Então, se você crê, né, confessa com a boca, crê com o coração e confessa com a boca que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida, você o quê? Você recebe imediatamente o Espírito Santo. E quando você recebe o Espírito Santo, ele é o penhor da sua herança. A palavra diz que ele é o nosso penhor. É o Espírito Santo que nos dá a garantia de que nós iremos ter a vida eterna. Né? Que nós já temos, na verdade, a vida eterna nele. Nós estamos aqui só de passagem, né? Como diz um pregador,
Nós somos espirituais vivendo uma experiência humana. Então nós não somos humanos. A Bíblia diz, nós já morremos com Cristo. Então a pandemia, ela não tem poder sobre sua vida, sobre sua casa. Ela não tem poder de lhe matar, porque você já morreu. Você já morreu com Cristo, né? E já ressuscitou com Ele. E você já está disponível a vida eterna para você. Então nós estamos aqui para viver uma experiência humana, né? Como Jesus, ele desceu do céu para viver uma experiência humana. E nossa realidade é o céu. Nossa realidade é assentada nas regiões celestiais com Cristo, como diz lá em Efésios 2. Nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Essa é nossa posição, assentados com Cristo. Então, por que a gente vai temer? Então, nós não temos que temer. Pelo contrário, nós temos que viver essa experiência sobrenatural. E a mesa, né, voltando à mesa, ela é uma experiência sobrenatural no teu lar. Então, a mesa, ela te dá a sabedoria de resgatar a tua família, de trazer Cristo para a tua casa, para a tua família, restaurar os corações doentes, né? Restaurar os corações feridos. Então, quantas vezes tem pessoas feridas, né, dentro da nossa casa e a gente não percebe, né? Quantas vezes tem filhos frustrados dentro da nossa casa e a gente não tem a percepção. Então, quando a gente se dispõe a arrumar a mesa, a preparar aquela refeição, que é o próprio Cristo, a refeição, o próprio Jesus no nosso lar, quando nós mulheres sábias, né, ou seja, uma mulher cheia de sabedoria, porque quando a gente arruma a mesa, a gente atrai a sabedoria de Deus. Então, a mulher sábia, ela edifica a sua casa. Então, nós atraímos quando a gente atrai a sabedoria de Deus, nós ficamos sensíveis, né, a perceber essas pequenas raposinhas que têm tirado a nossa família do prumo, né, que têm destruído nosso casamento, né, que têm roubado a alegria dos nossos filhos, que têm roubado a autoestima dos nossos filhos. Então, nós o quê? Nós resgatamos. Deus nos dá essa sabedoria de resgatar a nossa família. Então, a Dev Titus, né, que traz no livro A Experiência da Mesa, que é esse livro fantástico, ela traz muitos exemplos fantásticos. Então, a mesa, ela diz no livro que você atribui honra. Então, a honra, quem merece honra são os nossos visitantes, né? Porque muitas vezes nós guardamos a melhor taça, o melhor prato, as nossas melhores vasilhas, né, para as visitas. Mas eu quero que você saiba que, principalmente nesse momento de pandemia, né, nós entendemos que nós temos que honrar nossa família, nosso esposo, nossos filhos, né, nossos pais, nossas mães, porque são esses que estão conosco, né, estão conosco em todos os momentos da nossa vida. E ao honrarmos, né, nossa família, nós estamos honrando a Deus. E quando nós nos dispomos a preparar a refeição, nós estamos honrando o Filho, Jesus. Nós estamos atraindo Jesus, dizendo: Jesus, vem, Jesus, em minha casa. Vem, Jesus, participar da minha mesa. Vem, nós precisamos nos alimentar, nós precisamos ser cheios da tua presença. Então, quando nós preparamos a mesa e ali toda a família reunida, um olho a olho, né? Porque a mesa, ela tem esse poder de estarmos ali olho a olho e a gente começa a enxergar o coração da nossa família e perceber, né? Perceber, Deus nos dá o poder de revelação e a gente percebe onde está errado, a gente percebe o que nós precisamos edificar. Então Jesus, ele nos dá essa graça de perceber e nós devemos honrar a Jesus, honrar a nossa família, dando o nosso melhor. Né? Se você não sabe cozinhar, prepara o ovo com pão, não importa. Não importa a comida, porque não é a comida, é o que aquela comida representa. A comida representa Cristo. Cristo é o pão da vida. Cristo é o pão que desceu do céu. Ele desceu para nos alimentar todos os dias. Né? A oração que ele deixou para nós, Pai Nosso, o pão nosso, né? Cada dia nos dá hoje, né? Então, ele nos dá o pão de hoje. Amanhã é um outro pão. Então, cada dia é uma revelação. Cada dia é um pão diferente. Cada dia é uma sabedoria diferente que é derramada do céu
para as nossas mesas. E Ele deseja que Ele seja o alimento nosso de cada dia. Lá em Salmos 23, né, no final, diz assim: prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos. Então, quando nós honramos a Jesus, né, quando nós estamos passando por algum problema, nós mulheres, quando a gente está passando por alguma perseguição, alguma aflição, né, alguma perturbação, quando nós estamos passando, Jesus é quem vai preparar a mesa para a gente, né? Prepara-me uma mesa, então é Ele quem vai preparar a mesa para a gente, na presença dos meus inimigos, ou seja, é Ele te dizendo: eu estou com você, eu vou preparar a mesa para você, então só se sente e coma do banquete que eu preparei. Então aquele salmo, né, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz deitar em verdes pastos, Ele me guia às águas de descanso, né? Ele me prepara uma mesa na presença dos meus inimigos. Então Ele é o teu bom pastor, Ele que te prepara a mesa, né? Quando você está angustiado, quando você está triste, quando você não está sendo compreendida no seu lar. Mas quando você coloca o coração diante da mesa do Senhor e você se dispõe a preparar aquela refeição para aquele seu marido que não merece, quando você prepara aquela refeição para aquele seu filho rebelde, mas que você, pela graça, você faz isso porque você entende que você está atraindo a presença de Jesus. Quando você precisar, Ele que vai preparar a mesa para você. E vai o quê? Cuidar de você na presença dos seus inimigos. Ele vai estar dizendo: eu estou contigo na presença dos teus inimigos. Eu estou aqui para te levar às águas de descanso, né? Eu que vou te livrar do vale da sombra da morte. Você vai passar por esse vale. Você não vai ficar no vale, você vai passar, né? E lá em Apocalipse, ele menciona também a mesa, né? Quando ele diz: eis que estou à porta e bato, né? Então, se você abrir a porta, eu entrarei e cearei contigo. Então, ele te faz um convite. Ele está à porta e está batendo a porta. Então, o convite é: deixa ele entrar na sua casa, deixa ele fazer parte das suas refeições. Então, coloque o coração diante do Senhor, prepara a refeição, a sua melhor refeição, né? Nem que seja aquele ovo com pão, seja o seu melhor, mas que você faça com entendimento. Aquela mesa linda que você prepara, que seja com entendimento, de dizer: Senhor, o Senhor é o meu convidado de honra. Depois do Senhor vem meu marido, meus filhos, minha família, mas a tua presença eu quero atrair a este lugar, porque eu quero que o Senhor, a luz, né? A luz fala daquela mulher que perdeu uma dracma, né? Naquele tempo, a dracma, ela representava a honra da mulher. Quando a mulher estava noiva, o noivo ele entregava ou uma tiara, né? Ou um colar com várias dracmas, eram 10 dracmas. E a mulher, quando ela saía na rua com aquilo, é como um anel de compromisso. Então, quando ela saía naquela rua com aquela dracma, com aquele colar cheio de dracmas, as pessoas entendiam que ela era comprometida. E se de repente o colar estava faltando alguma dracma, ela demonstrava uma mulher descuidada. Uma mulher que ela não tinha cuidado com aquele compromisso. Então, aquela mulher da parábola, né, que perdeu a dracma, ela ficou desesperada para encontrar a dracma. Por quê? Porque ali representava a honra dela. Então, agora, se você perdeu essa dracma, esse compromisso primeiramente com o Senhor, que você fez no seu matrimônio, né, de trazer a presença de Cristo a seu matrimônio, né, a união da sua família. Se você perdeu essa dracma, o que é que a Bíblia nos ensina? Que nós temos o quê? Que acender a luz, né, que arrumar a casa, varrer a casa para tentar encontrar a dracma, mas ela só é encontrada quando a luz é acesa. Então, quando nós colocamos Jesus na frente, a luz representa Jesus na nossa casa. Então, quando Jesus chega, a dracma ela é encontrada. Ou seja, tudo aquilo que não tem dado certo na tua casa, ele é encontrado. Aquelas falhas, elas são encontradas e elas são o quê? Resolvidas. Chega uma solução para os seus problemas. Então, que você acenda essa luz, né? E essa mesa posta que você tem feito, seja feita agora com entendimento, com a luz, né? Ele diz: eu sou a luz do mundo, né? Jesus se titulou. Então, leve essa luz, né, para a sua casa, para a sua família, e aproveite esse momento de pandemia, né, onde estamos em casa,
para que você fortaleça esse ambiente. Então, honre seus filhos, né? No livro ele dá algumas ideias para que você traga temas. Então, se seus filhos têm alguns personagens que eles gostam, leve esses temas, pega na internet, tão fácil, coloca no bolo ali, do tema que ele gosta, porque aqui dali ele será atraído, ele vai se sentir valorizado. O seu marido, de repente, você colocar alguma coisa que ele goste à mesa, se ele gosta de algum time, se ele gosta de alguma coisa, você colocar algo significativo para que ele entenda que ele foi valorizado naquele lugar, né? Mas acima de tudo, a honra ela deve ser a Jesus. E Jesus é atraído quando você entende que ao você se disponibilizar a arrumar a sua casa, a sua mesa e colocar todos ali da família ao redor da mesa, a presença de Cristo é atraída. Então essa de filho comer no sofá, comer nos quartos, isso precisa acabar. É porque o diabo ele tem nos distraído, nós não temos percebido. E a gente não tem dado essa atenção. Então a família não se reúne mais. Se você for ver, antigamente nossos avós, né, os filhos eram todos à mesa. Quando chegava aquele horário, quem não tivesse à mesa, misericórdia. Então aquele sacerdote do lar, ele não sentava à mesa sem camisa, ele não sentava à mesa com boné, com chapéu. Tinha toda aquela honra, porque eles entendiam, mesmo sem um entendimento, mas era uma coisa cultural. E você vê que as famílias eram mais estruturadas, os casamentos eram mais duradouros. E hoje o que? Esse sistema de fast food, né? Comida rápida, ele tem entrado nas nossas casas. E nós andamos muito ocupados, então muitas vezes a gente não está em casa na hora do almoço, na hora da janta para reunir a família. Mas nós temos que encontrar um horário, né? De que todos estejam reunidos na mesa. Porque é importante, é um momento de cura, é um momento de restauração, transformação, né? É um momento de que você está edificando sua casa no Senhor, amém? Então que você tenha mais esse zelo, esse cuidado, como uma mulher sábia, né? Então a mulher sábia, ela edifica sua casa sobre a rocha. Então o que é a mulher sábia, o que é o sábio da parábola, né? É aquele que ouve as minhas palavras e as pratica. Então, aquele que ouve. Então, tudo que você está ouvindo aqui, se você não colocar em prática, você é o quê? Você é aquele que constrói a casa sobre a areia. Então, na hora que vier qualquer tempestade, desmorona tudo. Casamento é desfeito, filhos são desintegrados. Então, que nós tenhamos uma atenção maior, né, à nossa casa. Então, a mesa, ela ensina a gente a criar um ambiente de elogio, né, onde você vai estar colocando os pontos positivos das pessoas que compõem sua casa, né, pontos positivos, coisas que você admira naquela pessoa. Porque a mesa é um local de diálogo, né, e que depois, né, você que gosta de convidar seus amigos, né, que isso também não... Né? A mesa é um lugar de restauração de amizades, né? De criar vínculos profundos, né? De amizades. Então a mesa ela é algo sobrenatural nas nossas vidas. Amém? Então eu recomendo, né, esse livro da Dev Titus, A Experiência da Mesa, né, e que você crie esse ambiente de glória na sua casa e para a sua família. Amém? Então, que você tenha sido abençoado com essa palavra maravilhosa, né? Esse princípio que Deus deixou para nós, né? Consideradas mulheres sábias, mulheres virtuosas. Então, esse é um princípio deixado pelo nosso Pai, né? Nosso Pai Celestial, Deus, né? Que Ele deixou para que nós atraíssemos a presença do Filho amado dele, Jesus. Então, a refeição é a presença de Cristo. E que a gente coma todos ali reunidos, né, à mesa, como Jesus nos ensinou. Amém? Fazer isto em memória de mim. Todos os dias. Todos os dias. Fazer isto em memória dele. Porque ele nos redimiu. Ele nos perdoou. Nós somos perdoados de todos os nossos pecados. A Bíblia diz, não há mais nenhuma condenação para os que estão em Cristo. Então, se você se sente condenado, se você se sente culpado,
eu quero te dizer que a culpa ficou no passado. Porque a partir de hoje você é perdoado, né? Você é redimido dos seus pecados. E você agora você tem uma nova vida, né? A partir do momento que você aceita no coração pela fé essa palavra e você confessa com a boca e você diz: Senhor, eu quero o Senhor. E eu quero que você declare a sua casa: Senhor, eu quero que o Senhor seja o meu convidado de honra, seja o convidado de honra da minha mesa. O Senhor é o pão da presença que eu atraio neste momento à minha casa e à minha família. Então declare isto, né? Faça essa declaração: o Senhor é o pão da presença que eu atraio à minha casa e à minha família. Então declare com sua boca que Ele é o pão da presença, que Ele é o Senhor da sua vida, é o Senhor da sua casa, né? Creia com o coração e confesse com a boca. E uma nova história será reescrita na tua família, no teu casamento, para os teus filhos. Uma nova história será reescrita agora pelas mãos do Senhor, né? Pelas mãos do Senhor, através da sabedoria que é atraída ao teu lar. Amém? Então que vocês fiquem na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo, né? E que a bondade e a misericórdia dele nos alcance todos os dias das nossas vidas. Amém? Aleluia.